Vibe Mundial FM. Vamos iniciar com uma pequena história. O grande mestre, o Rabi Israel Ben Eliezer, há 270 anos atrás, conhecido como Baal Shem Tov, ele teve uma ascensão da alma, uma experiência extracorporal. E ele foi subindo, galgando os degraus da espiritualidade, dos mundos espirituais, até que ele chegou ao Palácio Celestial, onde se encontra a alma do Messias, do Mashiach. E ele fez uma pergunta clássica, parafraseando os sábios do Talmud. O que ele perguntou? Ei matai ka'atimar, quando que o Senhor virá para o mundo na tão almejada redenção? Respondeu-lhe o Mashiach, lechesheyafutsu mainoterra achutza. Traduzido, quando você expandir as suas fontes para fora, expandir as fontes para o mundo. Que fontes são essas? É a filosofia racídica, mística e cabalística, que é, na verdade, a Kabbalah plus mais o autoaprimoramento. Olharmos, focarmos o mundo com outros olhos, com outras lentes. Então vamos começar hoje com o primeiro conceito, a criação do universo, a criação do mundo. Deus desejou criar o universo. O desejo de Deus é algo totalmente infinito, um aspecto totalmente incompreensível e insondável. Simplesmente Hashem, a referência ao nome, a Deus, simplesmente Deus quis criar o universo, porque a característica do bem absoluto, e Deus é o bem absoluto, é beneficiar. E para que ele possa beneficiar, tem que existir beneficiários. Por isso ele criou o mundo. Logo de início, a essência maior de Deus, Deus continua sendo onipresente, oniabrangente, polivalente, onipotente, mas hoje em dia há um ocultamento. Nós não podemos ver Deus como uma pessoa vê a outra. O primeiro estágio é a essência de Deus acima dos mundos espirituais, acima do universo. Em relação a essa essência maior de Deus, não há diferença alguma entre o tudo e entre o nada, entre o existir e o não existir, entre o universo e o não universo, porque ele é o ser absoluto, em relação ao qual não há nenhuma diferença, não ocorre nenhuma mudança, nenhuma modificação. O processo de criação do mundo começa a partir do nome de Deus, que é o tetragrama, as 4 letras Yud, Rei, Vav, Rei. É um nome impronunciável, é o tetragrama de Deus. O Yud é um ponto. No começo, Hashem, acima do tempo, acima do espaço, a essência maior. E de repente ele teve uma expansão dessa essência, um conceito totalmente inimaginável, por ser acima de qualquer parâmetro conhecido pelo nosso intelecto. Houve uma expansão e depois há um tzimtzum. Tzimtzum é uma palavra cabalística que significa condensação. A primeira condensação, entre aspas, do nosso referencial. Porque para a essência de Deus não há modificação nenhuma. E depois, de novo, uma expansão. Esse processo espiritual propiciou o encadeamento
dos mundos espirituais. Por que é importante sabermos isso? Porque, segundo a mística do judaísmo, quando nós processamos intelectualmente a sabedoria infinita de Deus, nós estamos nos conectando totalmente com Ele. Como já diria, há 850 anos atrás, o grande médico, codificador, rabino, filósofo, Rambam, mais conhecido como Maimônides, ele nos esclareceu que Deus, simultaneamente, é o conhecedor, é o conhecimento e é o conhecido. E Deus sabe absolutamente tudo, porque nada se exclui dele, e ele tem a capacidade divina de conhecer a si próprio. Já que Deus conhece a si próprio, então ele é tudo, ele abrange tudo e conhece tudo. Esse é o primeiro recadozinho de mais um passo do nosso estudo na conexão com Deus. O estudo não é só um processo intelectual. Aqui, no caso, em se tratando da sabedoria de Deus, cria-se uma conexão espiritual fortíssima entre o Todo-Poderoso e a nossa alma. A nossa própria alma e o ser maior, o ser absoluto. Que legal, Rabino. Tem umas perguntas que nos vieram. Por favor. Pessoal mandando. E antes disso, seria legal a gente informar o número do ouvinte para que as pessoas que estão ouvindo também possam perguntar. Sim. Quer falar? Que é o número 31710221 ou 3262-4490. Repetir? 31710221 e 3262-4490. Perfeito. Você falou de toda a criação do universo. Sim. Afinal, esse processo foi físico ou espiritual? Excelente pergunta. As pessoas, em geral, confundem o mundo espiritual com o universo físico, com o universo sideral. Então, houve um encadeamento de mundos espirituais. Os primeiros estágios, os primeiros conceitos são antes daquele tzimtzum, daquela condensação. A partir daquela condensação, daquela contração, entre aspas, do nosso referencial, começa um encadeamento de mundos espirituais. Há os 4 gigantescos mundos espirituais, a saber, o mundo da emanação, chamado em hebraico de Atzilut. Depois nós temos o mundo da formação, que é o mundo de Briá. Temos o mundo da criação, Yetzirá. E, finalmente, o mundo da ação. O mundo, cada um desses 4 mundos são divididos pelos mesmos nomes. Há uma subdivisão. Então, tem a emanação da emanação, a formação da emanação, a criação da emanação e a ação da emanação. O universo físico e material, a partir do Big Bang, do início de tudo, do Gênesis, começa no nível ação da ação. Desses 4 gigantescos mundos, o mais inferior deles propicia, já quando vão surgindo os parâmetros de tempo e espaço. Então, o aspecto mais baixo desse encadeamento faz surgir o mundo físico e material com 3 quatrilhões de estrelas e planetas, mais de 2 trilhões de galáxias. É o nível menor do encadeamento dos mundos que faz surgir o aspecto físico e material a partir do tempo, do espaço e da matéria. Temos uma pergunta de ouvinte. Sim. Pois não? Então, meu nome é Nelson. Sim. E eu gostaria de saber assim que nós estamos em 2020. Sim. E eu queria saber se para o judeu eles também comemoram o Ano Novo, assim como no Brasil, né, em 2020, ou se eles já estão mais adiantados, assim, estão mais adiantados. Muito bem. É um grande prazer falar com você, Nelson. Nel. Hã? Nel. Perdão, Nel. Nelson. Nós vamos esclarecer a sua pergunta. A nossa contagem não é simplesmente uma convenção. O calendário civil
ele passou por 2 calendários diferentes, o gregoriano e antes disso o juliano. Nós temos um calendário que remonta, segundo a tradição do judaísmo, à criação do mundo. Nós estamos no 5.781, desde a criação do mundo. Mas e os bilhões que os astrofísicos argumentam? Isso, na verdade, é uma explanação para uma outra ocasião, mas, de qualquer forma, na física relativista einsteiniana, o tempo e espaço são parâmetros relativos e não absolutos. O ano novo civil nós não comemoramos, mas existe uma ideia dos Salmos do rei David, que foi esclarecida por um grande mestre racídico chamado Rabi Levi Yitzhak de Berdichev. Ele esclareceu o seguinte, que tem um verso nos Salmos dizendo o seguinte: Hashem ispor birtov amim. Deus conta na escrita dos povos, das nações do mundo. Então, se porventura, no calendário judaico, o povo de Israel não aproveitou o Rosh Hashanah, o Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah, Hanukkah, todas as festas judaicas para criar uma conexão maior com Deus, então o Todo-Poderoso dá uma colher de chá. O dia 31 de dezembro, a passagem do ano civil, que é mais uma chance para nós nos superarmos. A ideia é de uma colher de chá. Normalmente, nós observamos o calendário judaico e nós estamos no ano de 5.781. É lunar, né? Não é... É isso. O calendário nosso é lunar, porque o mês ele é baseado nos ciclos da Lua. O mês judaico não tem 30 ou 31 dias, o mês judaico tem 29 ou 30 dias, e a cada 2 ou 3 anos, intercaladamente, nós temos um mês a mais para sincronizar os movimentos envolvendo a Lua e envolvendo o Sol. Então esse calendário nosso é gregoriano, é o Papa, né? Que inventou. Gregoriano, o calendário tem alguns séculos. E antes disso, era o juliano, criado por Júlio César e seus sábios. O calendário juliano era similar, parecidíssimo ao calendário judaico. Compreendi. Gostei da resposta. Interessante. Muito obrigado. É porque eu não sei, esse negócio de ano assim, eu também não... Então quer dizer que os judeus, eles estão mais certos, né? Nesse calendário do judaico é o mais certo, então. Então, o nosso grande objetivo nessa transmissão desse programa não é realmente dizermos quem está certo ou quem está errado ou quem é mais certo. Nós simplesmente queremos transmitir a mística do judaísmo sob forma da filosofia racídica, mística e cabalística. Compreendi. Mas eu amei, viu? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a sua participação. Vibe Mundial 96.